E aí, meus amigos, vamos falar das premiações individuais do FIFA The Best? Tivemos a premiação dos melhores em cada função no futebol nos últimos 1 ano e 6 meses, já que esse prêmio foi diferente com toda a temporada do início da 21-22 até a final da Copa do Mundo, pegando também a primeira metade da temporada 22-23, e a gente teve a festa argentina finalizando, se consagrando depois, obviamente, do título no Catar. A gente teve os prêmios individuais do futebol masculino sendo distribuídos entre eles. Então vamos falar individualmente de cada um deles. A gente vai falar de melhor treinador, melhor goleiro e o melhor jogador do mundo. Vamos começar com o técnico, que eu acho que foi um prêmio justo. O Lionel Scaloni, ele mudou a Argentina. Ele ressuscitou uma seleção morta, praticamente. A gente viu uma Argentina que não ganhava, se não me engano, há 36 anos um título de Copa do Mundo, que vinha de um jejum de mais de 20 anos sem um título, e é o trabalho dele que muda drasticamente a seleção argentina. Recupera o futebol, encontra peças novas, jovens jogadores que fizeram total diferença, principalmente na Copa do Mundo, como Enzo Fernandes, como o Lisandro Martinez, McAllister. Encontra mudanças, mesmo no período da Copa do Mundo. Ele começa com o time titular, dá errado naquela derrota para a Arábia Saudita, ele muda o time durante o andamento da competição e dá super certo. E principalmente, eu acho que essa premiação coroa o ciclo dele como um todo, porque desde que ele assume a Argentina, ele começa os resultados positivos a acontecer. Ele que começou como interino, é efetivado, e tudo vai dando certo. A Argentina começou a ganhar, teve uma sequência de vitórias, quase bateu o recorde da Itália de partidas de invencibilidade. Tem a vitória da Copa América contra a seleção brasileira no Maracanã, que particularmente eu acho que é ali que é consagrada a ressurreição do morto. Então, obrigado, seleção brasileira. Ok, foco. Voltando. Então, o trabalho dele como um todo foi uma escalada de boas decisões, de competência, de muita regularidade, de um futebol ofensivo, com aquela característica argentina que a gente sabe e que deu super certo, favorecendo completamente 10 jogadores correndo pelo Messi. Ele sabia que era isso que o time precisava fazer, foi isso que ele ordenou, o time fez e deu no que deu. Então, no geral, é mais do que só a Copa. É o ciclo como um todo que é coroado. Obviamente que não conta o ciclo todo, mas para a imagem, para o final, é completamente merecido também por isso. Na Copa do Mundo, a Argentina fez o que fez, começa perdendo e acaba levantando o troféu da maneira como foi, e com o Scaloni mudando o time no decorrer da competição, tem muito da importância dele ali. Para mim é justo, por mais que o Ancelotti tenha ganhado a Champions como ganhou, e tem o PVG, que também o Real sempre teve dificuldade em vários momentos, então aquilo fugia ao controle do Ancelotti, passava pelo talento individual em vários momentos, e o Pep Guardiola ganhando a Premier League ali acaba ficando ofuscado por esses dois títulos dos outros dois treinadores. Falando de melhor goleiro, para mim é o erro da premiação. O Dibu Martinez, ele teve uma Copa do Mundo dos sonhos. Basicamente é o que resume a carreira dele, diga-se de passagem. Não há Dibu Martinez antes de Copa do Mundo, não há Dibu Martinez depois de Copa do Mundo até então. E eu acho que não vai ocorrer algo daquele nível jamais novamente. Para mim é um goleiro que teve o grande momento da carreira dele no momento certo. A carreira dele vai ser baseada nisso. E é isso. Mas num período de 1 ano e 6 meses, se você tivesse um disparate como há, na minha opinião, entre ele e um competidor que tá ali, que é o Courtois, para mim ele não merecia ganhar. Porque se você vai analisar, quando eu for falar do Messi, o Messi ele tem a Copa do Mundo magistral e tem também bons, excelentes números durante todo o período. Então, por mais que o Mbappé esteja à frente dele em números, teve grandes atuações, teve uma grande Copa, o Messi ganhar não torna algo absurdo, de maneira nenhuma, porque ele tem um período como um todo. Não foram só 7 jogos. Claro que os 7 jogos são os que mais pesam, mas não foram só isso. O Martinez foi. Tem a passagem dele no Aston Villa, obviamente, jogando prêmio, mas distante de qualquer holofote, distante de qualquer título importante, distante de qualquer decisão importante. Partidas boas, um bom número até de clean sheets, mas no geral infinitamente inferior ao que o Courtois fez nesse período. Campeão de Champions, com uma atuação talvez a maior da história da Champions League, fechando o gol contra o Salah. Mas o Martinez também fez uma atuação histórica na final da Copa do Mundo. Não, ele fez uma defesa histórica e ele foi amassado pelo Mbappé com 3 gols. Se é o Mbappé no lugar do Kolo Muani, não sei não. Mas voltando, você tem um disparate. Tem a Champions, tem uma La Liga que o Courtois também foi muito bem, um período inteiro de uma temporada, mais dos 6 meses pré-Copa do Mundo, o Courtois também vai bem. Na Copa talvez tenha sido o ponto mais baixo dele, mas no geral, como um todo, para mim é um disparate e para mim deveria ser o Courtois, assim como foi inclusive no time do ano. É até incoerente, né? Você tem o time do ano, tá o Courtois,
e o Jimmy Martinez está como eleito melhor goleiro. São votações diferentes, mas fica uma lacuna, sabe? Fica algo estranho de se ver. E partindo para o melhor jogador do mundo, Lionel Messi. É como eu já tinha dito, se houvesse um disparate, se ele fosse completamente mal, como ele foi na outra temporada anterior, se eu não me engano, que ele foi abaixo do nível, e se tivesse sido assim a temporada dele 21-22 e depois a primeira metade da 22-23, poderia ser que esse prêmio se tornasse meio difícil de aceitar, mesmo a gente sabendo da importância da Copa do Mundo. Mas não houve nesse disparate. Ele também foi e teve números interessantes a nível de temporada. Não fez grandes Champions nesse período, mas foi importante. Foi uma peça que alterou o funcionamento do PSG e a gente sabe da qualidade dele. Ele também fez excelentes números na temporada. E a Copa do Mundo foi só a cereja do bolo. Atuações importantes, um número de gols super impactante. Era a peça fundamental do time dele, era o cara que fazia a Argentina ter algo de diferente e que conseguia distribuir o jogo e fazer aquela engrenagem do Scaloni que estava preparada para o Messi, ele conseguia fazer funcionar e deu o resultado esperado. Então o prêmio é justo, não tem muito o que dizer também não. O Mbappé fez uma excelente temporada, os números dele são inclusive melhores do que o Messi. A Copa do Mundo, me atrevo a dizer que é do mesmo nível, mas não teve o título. E pesa. Quando você vê a imagem de toda a cobertura que estava sendo feita ali pré a entrega do prêmio, as imagens da Copa, com o cara levantando a taça, você sabe que quem vai ganhar o prêmio é quem está levantando a taça no final da Copa do Mundo, e era o Messi. Isso pesa, por mais que o Mbappé tenha feito hat-trick, final de Copa do Mundo tenha sido histórico, mas se tivesse o título, a gente sabia o campeão. E era aquilo. A Copa do Mundo, a final, definiu não só o campeão da Copa, mas definiu também o melhor jogador do mundo. No geral é isso, vamos ficando por aqui. Deixa aqui suas opiniões, se você discorda de mim quanto ao Emiliano Martinez, se você discorda em mais alguma coisa, ou se você concorda também, vamos começar a bater um papo. Tá chegando por aqui agora? Se inscreve no canal que tem sempre conteúdo novo pra ti. Valeu, tamo junto, tchau.